Você está pronto para soltar tudo aquilo que você é, para abraçar a energia de você? Esse vídeo é sobre coragem. Coragem para ser quem devemos ser, independente de onde a gente nasceu, independente de quem são nossos pais, independente da sua cor, das suas características físicas, independente de qualquer merda que já tenha te acontecido. É sobre ter coragem para se alinhar com a sua essência e com o seu propósito. Hoje vamos falar sobre sonhos. Eu sempre fui tido como uma pessoa sonhadora, aquela pessoa que deseja coisas além da realidade dela. E muitas vezes isso é tido como se essa pessoa fosse uma tola, sabe? Como se tivesse algo errado com essa pessoa. Eu cresci num ambiente de muita vulnerabilidade e no interiorzinho, então as pessoas desse ambiente tinham uma crença que a gente tinha que aceitar as coisas como ela é, receber o que estava sendo colocado ali pronto. Não tem uma frase, um ditado popular que fala que cavalo dado não se olha os dentes? Então era basicamente isso. Tinha muito conformismo ali, sabe? As coisas são como são e não é você que vai mudar. Então, quando nasce uma pessoa diferente dentro desse contexto, que olha os dentes do cavalo, que impõe certos limites, que fala não, isso eu não quero, isso eu não como, essa pessoa ela é vista como um organismo estranho, né? E isso lhe rende alguns julgamentos. Eu lembro, né, de receber um muito específico, que era no sentido, você não tem onde cair morta e tá querendo ser. E eu lembro que isso me machucava de certo ponto na época, porque eu pensava assim, nossa, será que eu realmente não tô querendo demais, né? No sentido de, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Porque olha onde eu tô. Enfim. Mas hoje eu tenho uma outra percepção, que isso não é sobre mim. Porque o simples fato de eu ser como eu sou fazia com que as pessoas vissem o quanto elas eram acomodadas, o quanto elas aceitavam pouco. Era como se fosse uma afronta, né? A minha existência era uma afronta. E se você é uma pessoa sonhadora e que não aceita muito a realidade onde você está e que você está fazendo algo para isso, esses julgamentos eles são muito comuns. E é justamente por isso, porque você reflete ali o lado sombra da outra pessoa. Sonhar alto é o combustível para a mudança. Eu estava no evento promovido pelo TikTok de Mulheres na Ciência e eu tive o prazer, né, de conversar ali um pouco com a Cananda Eller, do @Deusa Cientista. E dentro das nossas conversas, né, sobre trabalhar com o que se gosta, ela me falou algo que me trouxe uma percepção muito interessante, que sonho sem estratégia vira frustração. Ou seja, o problema não é você sonhar alto, o problema é você não se movimentar para isso. É você não ter estratégia, plano de ação para que aquilo se concretize. Porque se você não tem, se você não entende o caminho que você precisa fazer para realizar aquele sonho, vira apenas ilusão. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, já devem ter se questionado, né? Ou questionado para Deus, Deus, por que você me deu sonhos tão grandes se eu tenho tão poucos recursos, se eu nasci aqui, não sei na onde, no fim do mundo? A gente questiona, né? Mas tem uma passagem de Gênesis 1:27 que fala que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. Ou seja, Deus é o grande arquiteto, o grande criador. E a nossa essência também é ser pessoas criativas, ser pessoas que fazem as coisas aparecerem nessa realidade. Então, gente, aprendam a se questionar o que se requer para que o meu sonho se realize. Tem a resposta? Levanta e vai atrás disso. E o que é ter estratégia? É você saber onde você quer chegar e identificar o caminho mais viável para isso. É como se fosse, imagina um fluxograma na sua cabeça. Aqui está o ponto de partida, aqui está o ponto de chegada. Qual que é o caminho que você tem que chegar para conseguir obter isso daqui? E é óbvio que para isso vai levar tempo, você vai ter que vencer alguns medos, desafios, vai ter que sair do comodismo, vencer a procrastinação. É a famosa jornada do herói. Todos nós estamos vivenciando esse arquétipo. E esse arquétipo, ele passa por 5 caminhos principais. A primeira delas é receber o chamado. Alguma coisa acontece na sua vida que vai te tirar da zona de conforto. Seja, sei lá, uma doença, um fim de um relacionamento, ou mesmo uma inquietação interna que não passa de jeito nenhum, que nada tá bom. Enfim, esse é um chamado ali para você, né, modificar a sua rota e ir caminhando ali para o seu propósito.
A segunda coisa é a respeito das lutas ali. Ou seja, você vai passar por testes, vai ter que passar por treinamento, vai ter que enfrentar os seus inimigos. E esses inimigos, né, muito no ramo da fantasia ali, são os dragões que tem que lutar, ou tem os vilões que você tem que enfrentar. Mas na vida real, muitas vezes você vai ter que vencer a vergonha, ter que ter coragem, sabe? Ter que aparecer, ter que deixar a procrastinação de lado, a preguiça. Enfim, a gente vai adequando para o nosso contexto. A terceira coisa é o momento ali onde ele encontra os mentores, onde ele encontra os aliados, ele vai treinando, se fortificando, criando base, né, para poder enfrentar o desafio final ali. Então, esse é o momento onde você adquire o conhecimento, onde você adquire a sua bagagem que você precisa, onde você começa a estudar mais. E esse estudo vai te gerar mais confiança, você vai resolver qualquer crença, sabe? Qualquer limitação, seja ela real ou imaginária, para você poder ali, né, estar todo armado com a sua armadura, o seu capacete, sua espada, para poder enfrentar o dragão. O quarto é onde você vence, né, o seu principal obstáculo ali, onde você, depois de muita luta, consegue matar aquele dragão, ou você salva a princesa pode ser você mesma. É aquele momento onde você consegue vencer, sabe? Aquele padrão que estava se repetindo na sua vida, onde você consegue largar aquele relacionamento tóxico, consegue largar aquele emprego ruim, ou você consegue, sabe? Tipo, eu tinha um sonho muito grande de fazer 20 mil por mês, onde você faz aqueles 20 mil. É esse momento. E o quinto é quando você retorna. Quando você retorna ali e trazendo benefício não só para si, como para a sociedade, né? Como para a humanidade ao redor. Então, todo mundo passa na sua vida por esse arquétipo, passa por essas 5 principais fases. Dando um exemplo bem claro para vocês, é o Neo, lá no filme Matrix, onde ele recebe o chamado, ele começa a ter sonhos muito lúcidos e perturbadores também, ele começa a investigar, né, ele trabalhava numa empresa de tecnologia, ele começa a investigar pela rede, enfim, ele recebe o chamado, né, tem a parte ali onde tem as 2 pílulas, né, a vermelha e a azul, e ele tem que escolher se ele vai ou não, ele escolhe ir, então começa os testes para ele romper não só os limites físicos, mas os limites mentais também, para ele entender que ele é capaz, para ele entender que ele é o escolhido. E no final, claro, tem todas as lutas, ele enfrenta a Matrix, vence, e claro, né, consegue libertar um monte de pessoas. Na vida real, é muito similar, sabe? Todo mundo vai ter que enfrentar uma Matrix, todo mundo vai ter algum desafio e vai passar por arquétipo do herói. E quando a gente está falando de sonho, é algo que geralmente não é algo muito que está fora da sua realidade, que está fora ali do que você consegue, sabe, levantar a mão e agarrar. Então, claro, é algo que vai exigir que você movimente muita energia, com que você movimente muita coisa para chegar ali. Eu estou nesse processo para as outras pessoas que também estão. Eu gostaria de deixar 2 consciências que eu considero assim de extrema importância e que devem ser trabalhadas. A primeira dela é a necessidade de validação externa. E você esperar que as outras pessoas ao seu redor te elogiem, te engajem, te motivem a continuar, sabe? Fale que você tá indo bem. Gente, muitas vezes não vai ter isso. Você sabe, tem que ser, peitudo. E eu falo isso no sentido de sustentar as suas decisões, de sustentar a sua constância e ir atrás, sabe? Não esperar que outras pessoas venham te motivar, que outras pessoas te carreguem, sabe? Para você fazer o que precisa ser feito. Porque muitas vezes isso não vai acontecer. Claro que uma pessoa ou outra, sabe, tem algum amigo que vai te engajar, vai falar, não vai, tipo, eu confio em você, mas muitas vezes isso não vai acontecer. E depender disso é um tiro no pé. Você é e sempre será a sua maior fonte de motivação. Porque a realidade que você está querendo mudar é a sua. E só você é o responsável por fazer isso acontecer. A segunda coisa, eu vou trazer inclusive uma frase da música Medo de Mim, do cantor BK, que ele fala que a vitória ela é um degrau, não um topo. Eu quero que vocês tenham esse senso de que cada passo que você dá, ele é importante. Porque você só perde quando você desiste. E enquanto você não parar, você não está vencido. Então tenha essa noção que cada pedrinha que aparece, você vai juntando e vai construir o seu castelo lá na frente. Porque cada desafio que você vai passando, ele vai te transformando em uma outra pessoa.
você vai adquirindo um novo conhecimento, você vai mudando ali a forma como você se comporta, sabe? Cada acontecimento que vai acontecendo na sua vida é como se você estivesse lapidando o seu diamante. E o maior desafio é você sustentar a constância dos novos hábitos, das novas escolhas, sustentar os julgamentos, sustentar, sabe, não ter vergonha de aparecer. O vídeo já tá chegando no final e eu gostaria de deixar essa mensagem. Se você é um sonhador, você não é um tolo. Você só precisa de estratégia para fazer com que isso aconteça. E que são sonhadores que mudam o mundo, sabe? Porque uma coisa que você vai fazer vai interferir na vida de milhares de pessoas, sabe? É um efeito cascata. Você ter a consciência e você compartilhar, várias outras pessoas vão receber dessa consciência também e vão mudar os comportamentos dela. Então, você realizar o seu sonho, muitas vezes vai influenciar na vida de milhares de pessoas.